Bom dia, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Estamos com saudades, não vemos a hora de poder nos reunir presencialmente aqui no templo, mas Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora. E como nós cantamos esse hino, como nós somos felizes com Jesus a despeito das lutas, a despeito das adversidades. Nós queremos deixar aqui os nossos sentimentos de coração, a Leia, aos seus irmãos, diante da partida do nosso irmão amado, seu Afrânio. Aprove ao Senhor recolhê-lo. E vamos orar para que Deus traga o conforto necessário ao coração da Leia, dos seus irmãos, de toda a família, a igreja. Seu Afrânio era muito amado e por muitas vezes ele teve a oportunidade de poder ministrar algumas poesias aqui conosco. Teve a bênção de viver 90 anos, louvado seja Deus por isso. E ele foi a primeira vítima do Covid aqui na nossa comunidade. Por isso vamos continuar orando, para que Deus na sua soberania e poder, possa estar abençoando a saúde do nosso país, a saúde do mundo, trazendo uma cura, uma vacina para essa doença. E nos dando condições para prosseguir. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas. E nessa manhã eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios 4, do verso 7 ao verso 11, um texto que se amolda bem ao presente momento que estamos vivendo, e um texto que tem muito a nos dizer como igreja, como corpo vivo de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Abra aí a sua Bíblia, o seu celular, e acompanhe com atenção essa leitura. Nós não estamos aqui presencialmente, a igreja não está, mas nós sempre pedimos para que você, quando abre a Escritura, possa abrir com reverência, com o coração aberto, com expectativa de que Deus fale, de que Deus ministre a sua palavra e o seu poder àqueles que nos escutam. 2 Coríntios 4, de 7 a 11, nos diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, nós somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu pergunto para você, o que capacita o cristão a resistir às mais duras provas, às mais duras notícias em um tempo de crise? O que capacita o cristão a resistir às adversidades e sair delas restaurado, mais forte, mais dependente de Deus? Se nós olharmos para a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver exemplos de homens e mulheres que da fraqueza tiraram força. E eu gosto de associar este poder de superação ao conceito de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de certos objetos de voltar ao normal depois de submetidos à prova, estresse e tensão. A gente tem um exemplo de um elástico que você estica e depois ele volta. Temos o exemplo das varas de salto em altura que se vergam sem quebrar e depois retornam à sua forma original. Resiliência vem do termo latino resilio, que significa voltar ao estado natural, a despeito das pressões, a despeito do estresse. Na resiliência espiritual, queridos, o cristão ele consegue voltar ao normal e melhor, ele fica mais aperfeiçoado depois da prova, depois da luta, depois da dor e do sofrimento, porque dentro dele existe algo precioso, que o habilita a isso. Diante da ação de Deus, em meio às provas, em meio às crises, Deus nos dá a bênção de voltar mais resistentes,
mais conhecedores dele, do seu poder, da sua providência, do seu cuidado, e mais conhecedores de nós mesmos, da nossa essência, da nossa fraqueza. Quando nós olhamos para o texto lido, Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto, e é uma carta que traz uma mensagem muito confortadora, muito consoladora, a despeito do exemplo de sofrimento que Paulo viveu. Paulo foi um vaso de Deus, um vaso de honra, um vaso resiliente, usado por Deus de forma paradoxal, ao longo de sua vida, ao longo de sua história. Como vocês sabem, Saulo de Tarso perseguiu a igreja, oprimiu os cristãos, amedrontou muitos crentes, ele era o terrorista da sua época, era o Estado Islâmico da época, era Saulo de Tarso. Mas Jesus, lá no caminho de Damasco, encontrou-se com ele. Em poucos minutos, num curto espaço de tempo, o coração de Saulo foi rendido a Jesus Cristo. E a partir daquele momento ele começou a segui-lo. No momento de ser batizado, Jesus diz: porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então aquele homem que fez tanta gente sofrer, agora ia sofrer para a honra e para a glória de Deus. Paulo foi um exemplo de resiliência, de resistência, diante de um invejável currículo de dor e de sofrimento. Em 2 Coríntios, nessa carta mesmo, capítulo 11, verso 23, ele fala desse currículo de dor. Ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha só o sofrimento deste homem, gente. Sofrimento físico, emocional, existencial, espiritual. Jesus Cristo foi glorificado e exaltado com os sofrimentos de Paulo. O oleiro foi exaltado. O oleiro que moldou esse vaso, tornando-o um vaso de honra, um vaso de glória. E Paulo carregava consigo um slogan: quanto a mim, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas, as cicatrizes de Jesus. É o que ele escreve aos Gálatas, na sua carta, capítulo 6, verso 17. Pois bem, irmãos, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês esse tema: vasos resilientes para a glória de Deus. Diante das crises que nós estamos vivendo neste atual momento, Deus, no seu poder, escute isso, quer nos tornar resilientes, quer nos aperfeiçoar, de maneira que a crise não nos engula, mas que nós possamos sair mais fortes, possamos sair mais crentes, mais consagrados, mais alegres, mais felizes, com a pedagogia de Deus e da forma como Ele cuida de cada um de nós. Eu quero ver com vocês nessa manhã alguns princípios, por meio desse texto, que nos torna resilientes e vasos de honra para a glória de Deus. O primeiro princípio aqui: apesar de sermos vasos de barro, o tesouro que habita em nós nos torna resilientes. Apesar de sermos vasos de barro, o tesouro que habita em nós nos torna resilientes. É o que diz o verso 7. Temos, porém, esse porém é interessante, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que dizer de um vaso de barro? Vasos de barro geralmente são frágeis. Você quebra facilmente um vaso de barro, muito facilmente. Um vaso de barro não tem querer, porque a maneira como ele é formado depende das mãos do oleiro. Um vaso de barro não tem grande valor. Barro não tem valor, você encontra barro em qualquer lugar.
diferente de um petróleo. Entretanto, um vaso de barro é a matéria-prima do oleiro. E assim somos nós. Deus, apesar de nós sermos frágeis, pequenos, Ele nos faz vasos de honra. Apesar de sermos frágeis, podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Apesar de pequenos, Deus nos valoriza e nos molda e nos aperfeiçoa segundo a sua boa vontade. A peça do barro, quando tratada por Deus, é modelada, desenhada, pintada, levada ao forno e vitrificada, ou seja, Deus embeleza esse vaso. E além disto, nós temos dentro de nós, como vasos de barro, um grande tesouro, uma grande dádiva, algo lindo e precioso que Deus na sua graça nos deu, nos outorgou. Esse tesouro é o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Nós carregamos um grande tesouro, um grande conteúdo dentro de nós. Esse tesouro é Jesus Cristo, que mudou a nossa vida, que deu sentido, transcendência, significado para a nossa existência curta, finita, pequena. Esse tesouro é o Santo Espírito de Deus que nos molda, que nos regenera, que nos habilita, que nos capacita a ser instrumentos nessa terra, no tempo que Ele nos tem aqui, que nos torna vasos de glória, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus usa vasos pequenos como eu e você, frágeis, para a glória do seu nome. Ele usa inclusive as intempéries, as tribulações que nos envolvem ao longo da nossa caminhada. Assim foi com os 12. Deus pegou 12 homens frágeis, ignorantes, e os tornou homens de Deus, pescadores de homens que transformaram o mundo. Temos o exemplo de Pedro, que no seu sermão 3.000 pessoas depois do Pentecostes se converteram. Homens que transtornaram o mundo da sua época, apesar de serem vasos frágeis. O mais importante sobre um vaso para ser usado por Deus é que esse vaso esteja limpo, vazio e disponível para o serviço de Deus, de maneira que esse tesouro nos envolva. Nós somos potes frágeis, porém nós possuímos dentro de nós um conteúdo rico. E Deus quer nos usar para o seu louvor e para a sua glória diante desse paradoxo. Um vaso de barro diante de um tesouro maravilhoso que existe dentro de nós. E eu pergunto para você, você se vê como um vaso frágil? Você se vê como um vaso de porcelana? As pessoas se olham de muitas maneiras. Mas como um vaso frágil, você tem a disposição de, apesar de ser frágil, ser um instrumento para a glória de Deus na sua passagem aqui na terra. Porque nós estamos aqui de passagem, gente. Você tem consciência do tesouro que mora dentro de você, que habilita você a ter uma vida linda, uma vida atraente. Você se sente privilegiado de ter Jesus como seu oleiro, como aquele que te molda, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Você está disposto como um vaso frágil a glorificar esse Deus grande, temível e maravilhoso. Apesar de sermos vasos de barro, o tesouro que habita em nós nos torna resiliente. Grave bem isso. Segundo princípio. Vasos de barro se tornam resilientes quando sustentados, fortalecidos pelo divino oleiro. Hoje nós temos visto muitas notícias de dor, de sofrimento. E o sofrimento ele não revela apenas a fraqueza humana, preste atenção nisso. O sofrimento pode revelar também a glória de Deus, os seus atributos, a sua grandeza, o seu plano eterno. Deus permite que nós sejamos sacudidos, para que nós derramemos parte desse tesouro e possamos enriquecer vidas na nossa trajetória, na nossa história de vida. Paulo não temia o sofrimento e as tribulações, porque ele sabia que dentro dele havia um grande tesouro. A presença desse grande tesouro daria para Paulo a convicção de que ele sairia sempre vitorioso, a despeito das circunstâncias. Deus sempre é glorificado por meio de vasos frágeis. Deus pega as coisas pequenas e que não são, para envergonhar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco? Está se sentindo pequeno? Deus pode transformar essa fraqueza em força. Porque as tribulações, as adversidades,
São recursos pedagógicos e terapêuticos de Deus para nos aperfeiçoar e para que o seu nome seja exaltado a partir da nossa vida, da nossa história. E Jesus não mentiu para a gente. A Bíblia diz que se no dia da angústia você se mostra fraco, a tua força é pequena. Tudo posso naquele que me fortalece, que me ergue. E como eu disse, Jesus não mentiu para nós. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero chamar a atenção de você para o mas. Este mas, este porém nas Escrituras, sempre vira a mesa, sempre vira o jogo. Vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, fiquem felizes, porque eu venci o mundo. Louvado seja Deus por essa conjunção adversativa, mas, porém, esse mas e porém é a resposta de Deus que nos conforta. E no texto que nós lemos em 2 Coríntios 4, a partir do verso 7, nós temos aqui 4 declarações paradoxais, onde nós vemos a nossa vulnerabilidade e ao mesmo tempo o recurso de Deus, a grandeza de Deus, a grandeza do seu poder. E a primeira declaração que Paulo faz aqui é a seguinte, no verso 8: em tudo nós somos atribulados, em tudo, porém não angustiados. Atribulados aqui, fazendo uma pesquisa das palavras originais, atribulado significa afligir, pressionar, oprimir. E nesse sentido, todos nós somos atribulados ao longo da nossa história. O apóstolo Paulo foi afligido de muitos modos. Foi afligido fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Aí no capítulo 4, verso 11 e 13, 1 Coríntios 4, verso 11 e 13, ele diz: até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando nós somos injuriados, nós bendizemos. Olha que interessante esse trocadilho. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. E até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. O apóstolo Paulo mostra aqui uma série de situações onde ele foi afligido, atribulado por pessoas, injuriado, e aí na injúria ele responde com bênção, perseguido, mas ele suporta, caluniado, mas ele procura conciliação. E isso traz para ele o título de lixo do mundo. Traz esse título para todos nós, porque o mundo não aceita isso. É a loucura do evangelho. Quem de nós aqui nunca se sentiu afligido, pressionado e oprimido? Talvez você esteja se sentindo assim hoje, agora. Atribulados, porém não angustiados. E a ideia de angustiados aqui, originalmente, é de comprimir alguém em um lugar apertado. Ele está dizendo que ele não será angustiado a despeito de atribulado. Ou seja, Deus sabe dos limites da tribulação na nossa vida. A própria tentação e provação, Deus tem o controle. Ele tem um controle ali cirúrgico, estratégico, Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe da nossa estrutura. Na hora do aperto, na hora que você não vai suportar, Deus vem ao seu encontro. Olha o que diz o Salmo 18, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, de acolhimento, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. A angústia aqui que Paulo está dizendo é a ideia de se sentir apertado, comprimido. E aqui na experiência do salmista, Deus o leva para um lugar espaçoso, daquela ideia de alívio, de livramento, da mão de Deus diante da prova, da luta. Meus amados, a tribulação nos torna mais resilientes, acredite, nos ensina a perseverar. E a nossa geração não gosta de perseverança, a nossa geração é uma geração imediatista, muitas vezes superficial, que quer as coisas instantaneamente. O evangelho não é assim, você só cresce
Em momentos que você se sente num aperto e você depende de Deus e você o busca diligentemente e persevera. A tribulação vai ensinar você a perseverar, a olhar para cima, a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A tribulação vai ajudar você a amadurecer, a ter um caráter transformado, a ter uma nova visão de mundo, uma nova visão de você mesmo, das pessoas e de Deus. A tribulação vai ajudar você a ganhar esperança no poder do Espírito Santo. Pessoas resilientes aprendem a fazer do vale árido um manancial de águas. É o que está lá no Salmo 84, verso 6, que o servo de Deus, quando passa pelo vale árido, ele transforma esse vale num manancial, numa fonte. Todo viajante a Sião passava pelo vale de Baca, ou o vale das balsameiras, o vale das lágrimas. E ali, diante da mão de Deus, do poder de Deus, da instrução de Deus, eles abriam poços para matar sua sede, e esses poços abertos eram usados por outros viajantes que ali passavam. Quando passavam por dificuldade, podiam beber daquela água. É mais ou menos isso que Deus faz conosco. Deus permite que no vale árido você cave um poço, você beba água, para que possa matar a sede de outros viajantes. Deus nos usa. Por isso a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Deus quer nos tornar resilientes, amados, através da sua ação como divino oleiro. Ele pega esse vaso, ele trabalha, ele cuida. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Na hora do aperto, Deus vem ao nosso encontro. Um segundo aspecto aqui, que Paulo usa, onde ele vai usar o mas, o porém, perplexos, porém não desanimados. O primeiro foi atribulados, porém não angustiados. Aqui ele vai dizer depois, perplexos, porém não desanimados. Perplexo aqui é a ideia do desorientado. Quando você fica desorientado, quando você entra em dúvida, quando você se perturba. Por exemplo, umas notícias. Você pode receber uma notícia instantânea que abale as suas estruturas, que tire o seu chão. A perplexidade diante de uma prova nos assusta, nos traz dúvida, pode nos trazer medo. E a graça de Deus é que reanima Paulo diante de situações onde ele se sente perplexo. É a graça de Deus que dá a Paulo a condição de não ser dominado pelo desânimo. Perplexo, porém não desanimado. Paulo em 2 Coríntios 1, verso 8 e 9, ele diz assim, olha que interessante o que Paulo passou, que pode acontecer com você e comigo em circunstâncias da nossa vida. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza, o peso da tribulação que sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Ou seja, ele ficou perplexo, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Ele passou por uma experiência tão dura, o apóstolo Paulo, que foi acima das forças dele. Era um homem de Deus, um homem de oração, ao ponto dele se desesperar da própria vida. Você já viveu uma situação assim? De ficar desesperado com a própria vida, de perder o chão, de perder o controle, de não saber o que fazer, de um medo te tomar. Paulo está dizendo, muitas vezes eu fiquei perplexo, porém eu não desanimei. Desanimar aqui, preste atenção, é entrar em profundo desespero, porque uma notícia ruim, algo perplexo, traz desespero. E para muita gente no mundo hoje, o desespero não escolhe endereço. As pessoas vão em lugares errados, fazem opções erradas. Mas louvado seja Deus, porque nós temos um tesouro dentro de nós, que diante da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, diante do desânimo que as situações impõem, diante do desespero que muitas vezes quer tomar o nosso coração, Deus vem ao nosso socorro. Queridos, o desânimo é uma forte arma do diabo e dos seus demônios. Ele quer enfraquecer você com desânimo, então não permita. Bata o pé, busque, ore, leia as escrituras, louve, celebre. Na hora da perplexidade, na hora do susto, não desanime.
porque o teu Deus não é pego de surpresa. Apesar de nós sermos pegos de surpresa, e de desmancharmos, e de nos quebrarmos, Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem o domínio de toda a situação, de todas as circunstâncias. Nós temos um exemplo clássico de Jó, que diante de tantas perplexidades, Deus deu a graça para que ele ficasse firme. Jó perdeu a sua família, queridos. Perdeu 10 filhos. Você sabe que um filho representa para um pai e para uma mãe, né? Perdeu os seus bens, ele era rico, próspero. Ele perdeu o seu casamento. Na hora que ele precisava do maior apoio da mulher, a mulher diz: amaldiçoa teu Deus e morre, homem. Ele perdeu os amigos. No primeiro momento, os amigos se solidarizavam com ele, mas depois começaram a julgá-lo, começaram a apontar para ele, e ele perdeu sua saúde. Você quer mais alguma coisa? Isso foi muito perplexo para ele. Mas olha a frase de Jó, em Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor está vivo. Jesus Cristo ressuscitou, Ele sofreu na cruz os nossos sofrimentos. E um dia nós ressuscitaremos com Ele. Perplexos, porém não desanimados. Você está perplexo com alguma coisa que está te envolvendo a tua alma, teus sentimentos, as tuas entranhas? Vá para o altar de Deus, que é a tua grande alegria. Não permita que o desânimo seja a palavra maior na sua vida, na sua caminhada, na sua agenda, na sua rotina. Terceira coisa que Paulo vai usar aqui, nessas conjunções adversativas: perseguidos, porém não desamparados. Verso 9. Perseguido, porém não desamparado. Perseguido aqui originalmente significa excluído, expulso, caçado. E a natureza dessa perseguição aqui era feroz, era como caçar um animal. E Paulo experimentou isso na pele, ele foi caçado muitas vezes como um animal, excluído, expulso, subjugado. No entanto, jamais ele se sentiu desamparado. Jamais ele se sentiu abandonado por Deus nas dificuldades mais difíceis que ele passou. Jamais se sentiu desamparado. Olha só as situações que Paulo enfrentou, irmãos. Quando ele foi apedrejado em Listra, na cidade de Listra, ele se levantou para prosseguir o seu projeto. Tomou pedrada na cabeça, no corpo. Sabe o que é isso? Se levantou e continuou a sua caminhada. Está tomando pedrada? Continue. Continue andando, olhando para Jesus. Quando ele foi preso em Filipos, ele tomou uma surra. Ele tinha vergões. Veio um terremoto sobre a prisão. Ele cantou, ele orou à meia-noite. E ele batizou um carcereiro. Houve louvor, houve ações de graça, houve sacramento, houve salvação. Num contexto de dor, num contexto de opressão, de perseguição, porque ele estava preso. Quando ele foi preso em Jerusalém, ele deu testemunho diante do Sinédrio. Havia muitos homens olhando para ele como uma caça que ia ser consumida, mas Deus colocou poder nos seus lábios. Às vezes nós nos sentimos assim diante da sociedade, diante de pessoas. Quando foi levado a Roma, também testemunhou com ousadia aos membros da guarda pretoriana, diante de armas, diante de acusações e de ameaças. Paulo se viu várias vezes como um fugitivo caçado. Contudo, na última hora, Deus lhe deu o escape. Deus não o desamparou. Queridos, a perseguição, seja de que natureza for, ela nos oprime. Mas Deus sempre nos ampara. Deus não deixa de amparar seus filhos. Ele acolhe os seus filhos. Eu pergunto, você já passou por uma situação assim? Onde você já se sentiu caçado? Talvez num ambiente familiar, profissional, com pessoas que te cercam, expulso, excluído. Com certeza isso traz dor para a alma. Mas Deus quer amparar você. Ele é o maior de todos, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que usa a figura da galinha que acolhe os seus filhotes quando vem o perigo. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não fique com medo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia!
perseguidos, porém não desamparados. Deus não desampara seus filhos, acredite nisto. E um quarto aspecto que Paulo usa aqui, nessas conjunções adversativas, o porém de Paulo aqui, né? No verso 9, ele diz, abatidos, porém não destruídos. Abatido aqui significa ser lançado por terra, ser derrubado violentamente. Presta atenção, nós temos aqui a figura de um combatente que é derrubado pelo seu opositor e que só espera o golpe da morte. Imagina a situação, soldado no chão, a faca na cara dele, você vai morrer agora, já era, perdi, morri. Isso aqui é o abatido, abatido. Paulo enfrentou situações e circunstâncias desesperadoras, acima de suas forças. A faca estava na cara dele, já era, é só Deus agora. Paulo foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas ele nunca sucumbiu. Naqueles momentos mais difíceis, Deus veio ao seu encontro. Mesmo quando ele foi levado à guilhotina romana, para ter seu pescoço degolado por um verdugo, ele não foi destruído. Sabe por quê? Porque ele sabia que a morte para ele não era uma derrota, mas era uma vitória, era um presente. Aí vai uma pergunta séria, irmãos. Nós pensamos assim também? Ou estamos envolvidos por medo? A vida é muito gostosa, né, irmãos? É bom viver, aleluia. Essa nossa vida é frágil, pequena, passageira, mas ela só tem sentido com Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque se não tiver Jesus Cristo, você pode sucumbir a qualquer momento pelo medo. E como é bom saber que seja pela vida ou pela morte nós somos dele. É bom viver, é bom estar em família, é bom estar em igreja, com o corpo de Cristo. É bom ter as conquistas, mas se morrermos, estaremos com ele na eternidade. Parece que a igreja ocidental perdeu um pouco disto. Algumas décadas atrás se falava muito do céu. Os cânticos eram do céu. Se falava da volta de Jesus. Mas parece que a coisa se transformou em algo antropocêntrico, muito aqui, muito com o pé aqui. E a gente vê um bando de crente amedrontado. Você está vivo, meu irmão, porque Deus permite que você esteja vivo. Então celebre a Deus enquanto você está aqui, viva para a glória dEle. Use todos os recursos dEle para enfrentar as provas e as lutas. As adversidades podem nos abater, porém não podem nos destruir, porque em Cristo Jesus nós somos super vencedores, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar do amor dele, irmãos. Tribulação não pode me separar do amor dele. Angústia, perseguição, fome, perigo, nudez, espada, violência. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o tempo, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Olha que interessante, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso tesouro. Tesouro que habita num vaso de barro como eu e como você. E eu quero concluir com o terceiro item aqui. Vasos de barro carregam a vida e a morte dentro de si. Nós afirmamos que vasos de barro se tornam resilientes quando sustentados pelo divino oleiro. Nós mostramos várias adversativas. E eu quero concluir dizendo que vasos de barro carregam a vida e a morte dentro de si. Diz aqui o verso 10, levando sempre no corpo, nesse corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então nós vemos aqui no pano de fundo o sofrimento, a dor. O sofrimento e a dor fazem parte do nosso currículo. Fazem parte. A Bíblia diz que nós não temos que nos agradar apenas por crermos em Jesus, mas de também sofrermos por Ele. E nesse medinho que você sente do sofrimento, se coloque diante dEle, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te formou, foi Ele que te deu fôlego, foi Ele que já contabilizou todos os seus dias. Se entregue, se renda, caia no colo dEle.
Olha que frase interessante. A prova do verdadeiro soldado, do verdadeiro servo de Deus, não está nas suas condecorações, mas nas suas escoriações, nas suas marcas, nas suas cicatrizes. Você já tem cicatriz por causa de Jesus? A prova do verdadeiro soldado não está nas condecorações, mas nas escoriações. Muita gente querendo hoje glória para si no meio evangélico, deixando de deixar a glória para Deus. E o verdadeiro soldado vai se gloriar nas escoriações, porque as condecorações são todas para o louvor e para a glória de Deus. Essa é a questão que envolve um vaso de barro que tem um presente, que tem um tesouro dentro de si. O sofrimento, amados, revela não apenas a fraqueza humana, mas revela também a glória de Deus. Nós levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, e sua vida pode se manifestar em nosso corpo. Nós estamos aqui de passagem para glorificar a Deus em todo tipo, em toda sorte de sofrimento, de maneira que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Cristo é glorificado e sempre será glorificado em nossa dor, em nosso sofrimento. E o sofrimento de Jesus nos dá a garantia de uma redenção completa e final. Como é que você tem encarado a dor e o sofrimento pessoal, familiar, comunitário, mundial? Como é que você olha para a dor humana? Como é que você olha o Evangelho diante da fraqueza e da impotência humana? Concluindo, você está atribulado? Está passando por prova, irmão? Não se angustie. Deus pode te levar a um lugar espaçoso, Ele pode te dar o alívio. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Está atribulado? Não se angustie. Deus está no controle. Você está perplexo? Não desanime. Não entre em desespero, porque Deus não é pego de surpresa. Olha o que Paulo diz ainda nessa carta, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eternas. Você se sente perseguido? Fique tranquilo, Deus não te desamparará. Eu me lembro aqui do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Você se sente abatido? Deus não permitirá que você seja destruído. Eu ainda gosto de pensar no Salmo 91, quando ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Deus que nós servimos. Portanto, não tente sair da angústia e da prova baseado nas notícias, baseado no que as pessoas estão dizendo. A boa notícia é o Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia para a tua alma e para o teu coração é você se prender nesse Evangelho, porque o Senhor é o dono da história, Ele rege a história. Já houve momentos difíceis na humanidade como nós estamos passando, e naquelas épocas haviam crentes que sofreram, mas que em todas as coisas saíram mais que vencedores. Seja pela vida, seja pela morte, queridos, nós somos dele. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos visite como igreja.
para que essa semente do Evangelho se espalhe. Como eu comentei esses dias, igreja não é o templo, igreja não são as paredes, igreja são pessoas. E se você é a igreja do Senhor Jesus, Deus quer que você influencie. Deus quer que você leve essa fragrância do conhecimento de Deus para outras pessoas. Que você revele esse tesouro que existe dentro de você. Fuja do medo, da inércia, do desânimo, da angústia. E busque refúgio no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz, no Deus que intervém. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada coração de maneira que a tua palavra seja acolhida com mansidão. Acolhida. Que a tua palavra não se perca, mas que ela prospere naquilo pela qual o Senhor a designou. Abençoa, Senhor, que essa palavra envolva vidas nesta manhã, em muitos lugares, em nome de Jesus. Que essa palavra traga conforto, que essa palavra traga ressurreição, traga, Senhor, a manifestação do teu poder. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo lutas internas e externas, e que esta tua palavra faça todo sentido, que essa tua palavra possa produzir poder, autoridade, condições de sermos resilientes, de superarmos a luta, o estresse, a dor, e sairmos mais afinados, sairmos mais belos para a honra e glória do teu nome. Nos faz vasos de barro, nos faz vasos de honra, apesar de sermos vasos de barro, nos faz vasos de honra, de glória e louvor para o teu nome, Senhor. Que a tua igreja nessas lutas e provas possa ser testemunha do teu poder. Faz isso, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja confortando os corações enlutados, em nome de Jesus. As pessoas que estão doentes, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E nós oramos pedindo para que o Senhor cure os doentes, ó Deus, os enfermos do corpo e da alma. Que seja feito mediante a fé de cada um, a sua soberania, a sua providência, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as autoridades políticas do nosso país, o nosso presidente, os governantes, os governadores, os prefeitos, os poderes, ó Deus, judiciário, legislativo, executivo, trazendo harmonia, Senhor, trazendo unidade, trazendo quebrantamento. Visita a nossa nação, visita, Senhor, as autoridades da saúde, que essa vacina chegue mesmo, chegue um remédio eficaz, de maneira que a gente possa suportar essa prova, e quando voltarmos como igreja, possamos estar mais fortes, mais maduros, e mais servos, e mais úteis para o teu louvor e para a tua glória. Que seja assim, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amados, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor eterno de Deus, nosso Pai, o poder, a unção, a influência do Espírito Santo, sejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que você possa compartilhar este link para outras pessoas que você conhece, que precisam ouvir a palavra. E hoje, às 18 horas, se Deus quiser, nós estaremos juntos. Ore para que Deus abençoe os pastores, a fim de que Deus coloque unção nos nossos lábios, abençoe o culto, de maneira que pessoas sejam atingidas e abençoadas. Uma boa tarde para vocês, um bom dia para vocês, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.